Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, podcast de cultura pop do Correio do Povo, que chega ao seu episódio de número 92. Estamos quase no 100. Como sempre, eu sou o Carlos Correia. Aqui comigo, mais uma vez, Márcio Gomes. Tudo bom, Márcio? Oi, Carlos. Tudo. Mais uma vez também aqui, nossa convidada, editora de política, zumbióloga, também fã Assuntos aleatórios. Assuntos aleatórios. Eu ia dizer fã de Grey's Anatomy, mas também se encaixa nas duas características. Maureen Xavier. Tudo bom, Maureen? Tudo bem para todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem. Tudo bem. Mais puxado para ti, né? Que é editora de política. O noticiário não tá dando folga. Tá dando folga. Roubamos a Maureen rapidinho aqui, entre uma reunião e outra da CPI. Roubamos a Maureen rapidinho pra gente falar sobre Val. I am the Lizard King. I can do anything. Não Val Marchiori, Val Kilmer. Foi lançado há pouco tempo aí no Amazon Prime Video o documentário Val, sobre a vida do Val Kilmer, que talvez os millennials não saibam, né? Mas Val Kilmer já foi um nome de primeira linha de Hollywood. Ou a gente vai discutir se, na verdade, ele chegou a ser primeira linha ou ele estava ali quase na primeira linha, né? Mas, enfim, era, sem dúvida, um dos caras mais relevantes aí de Hollywood nos anos 80, 90, 2000. E a gente vai falar sobre esse documentário aí da Amazon. Então, sem perder muito tempo, sobe a trilha e vamos embora. Buenas. O documentário que chegou às telas, não, né? Aos streamings, Val, ele se baseia... Ele não é um... Eu vou começar citando uma parte da crítica do New York Times, em que acho que eles pegam muito bem a definição. Ele é mais um autorretrato do que um perfil, porque apesar de não ser dirigido pelo próprio Val Kilmer, nem pelo filho dele, que acompanha ele ali o filme todo, são outros dois diretores, uma diretora e um diretor, é toda a visão pessoal do Val Kilmer sobre ele mesmo, né? Não é aquele tipo de documentário que tem vários depoimentos de outras pessoas. Ele é baseado todo nas lembranças do Val Kilmer, que não é ele que narra, porque, enfim, logo no começo do filme a gente fica sabendo ali que ele foi diagnosticado com câncer de garganta. Ele diz que se curou, mas ele teve que fazer a traqueostomia, então ele fica com aquela voz meio metálica, que não sei vocês, mas a primeira cena em que tu vê ele falando assim é meio chocante, assim, né? A gente se acostumou. Val Kilmer era um galã nos anos 80, anos 90, né? E aí, ao longo do filme, varia tanto a narração, como se ele estivesse falando em primeira pessoa, mas quem narra é o filho dele, e ele falando ali também. Acho que nesse caso aqui, a gente não vai dar muito aviso de spoiler, porque a gente convencionou dizer que, né, vida real não tem spoiler. Mas vamos de opiniões de... Oi? O que pensa? Pode ser também. Vamos dar algumas opiniões gerais. Vamos acho que, dizer primeiro o que a gente achou, depois a gente discute alguns aspectos específicos. Os convidados primeiro, né? Maureen, o que pareceu aí? Val. O que pareceu? Pois é, então. Como a idade entrega, né? Eu acompanhei os primeiros, vamos dizer assim, eu sou da fase de que ele tinha, né, essa coisa do galã, essa coisa de quem fez o Batman, então, muito presente. Mas eu achei muito original, assim. Eu acho bacana. Eu tentei não ler muitas críticas, porque senão a gente vai se contaminando, assim. Fiquei mais no que eu achava que seria e na surpresa positiva que eu tive de não ser aqueles documentários que é para ser chapa branca, que é para enaltecer, que é para buscar culpados por uma outra coisa, e que, na verdade, foi exatamente isso. Eu achei que... gostei da definição do autorretrato, eu tinha mais visto como história do espelho, de que é ele se encarando, né, depois de muito tempo e repensando todos esses pedaços da vida com uma vantagem,
né? Que mesmo muito material sendo antigo eu digo da década de 80, quando, né, nós não tínhamos celulares que gravavam o nosso passo a passo todos os dias, muito material gravado. E isso eu acho que acaba sendo uma das coisas mais interessantes visualmente, para te conseguir segurar um documentário de 2 horas, sem ser aquele documentário padrão que a gente está acostumado a ver. Só fazendo uma parte do que a Maureen falou, quando ela fala em gravações, era tudo gravado por ele. O Val Kilmer gravava tudo o tempo todo, assim. Ele fala que ele é um dos primeiros caras a ter câmera e tal, né? Exatamente. Que, claro, depois a gente vai saber que tem uma influência meio da infância dele e tudo mais, mas para não perder ali a linha do raciocínio de que tu não tem aquela coisa meio padrão dos documentários, que é tu vai entrevistar o fulano, tu vai entrevistar o ciclano. Tu não tem isso, né? Tu tem ali só a história sendo contada por ela mesma. E eu achei também, de uma certa maneira, corajosa, assim, a proposta do documentário, porque em vários momentos ele também fala, e foi, eu acho que uma das partes que mas foi uma das partes que me mexeu comigo, que é dele ter que se reencontrar com um dele de sucesso, entendeu? Ele, nos seus 61 anos, se curando de um câncer, com limitações, ainda vendendo aquele galã do início dos anos 90, aquela imagem que ele não tem mais. Então, eu achei muito corajoso de querer fazer essa exposição e te encarar, né? Por isso que eu fiz a analogia do espelho, de tu te ver e tal. Mas ele traz, assim, um monte de curiosidades e um monte de... eu confesso que, assim, as partes que aparecem outros atores tão importantes quanto, né, ou que ficaram bem mais importantes ali, né, enfim, no meio do percurso, eu achei muito interessante. Eu vou parar por aqui. Pode se estender, não tem problema. Não é para ser um monólogo. Depois a gente retoma. Márcio, vai daí então. Oi. Então, na verdade, para muita gente o Val Kilmer, né, era o cara do Top Gun, o Batman. Para mim, ele sempre foi o Jim Morrison, né? Porque o The Doors é um filme, na época, na década de 90. Hoje é mais comum tu ter essas biopics de filmes de músicos e bandas de rock. Naquela época não era tanto, né? Hoje tu tem o Freddie Mercury, Elton John, teve o Ray Charles, né? Teve o Johnny Cash e tal. Naquela época era mais raro. Então o filme do The Doors, do Oliver Stone, quando saiu, foi um grande acontecimento, pelo menos para quem gostava de música, né? Eu vi no cinema, inclusive, que prova o quão antigo eu sou. E foi um filme que depois eu vi várias vezes ao longo da minha juventude, especialmente as cenas de palco eu achava muito boas, assim, né? Muito bem feitas. E agora tu sabe o porquê também, né? Não, mas na época já se sabia, tipo, o método do Jim Morrison, tipo, ele pedia para as pessoas se referirem a ele como Jim Morrison mesmo durante o set de gravação. Tipo, ele agia como Jim Morrison ali, ele fala que no documentário que ele agia, inclusive em casa, né? Ficava ouvindo as músicas o tempo todo e tal. E no set de gravação ele também dizia para as pessoas se referirem a ele como o Jim. E assim, sobre o documentário em si, tá? O Carlos disse que ficou chocado com a cena, claro, é uma cena impactante, assim. Essa história do Val Kilmer, eu já tinha visto ela o ano passado, tá? Quando o New York Times lançou um artigo sobre ele, em que eles contam praticamente toda essa história. Acho que foi no começo, não digo no começo da pandemia, mas foi na primeira parte da pandemia, acho que foi em abril ou maio, em que conta praticamente tudo isso, assim, a traqueostomia dele, da questão do divórcio da mulher, do quanto ele perdeu tudo, teve que reconstruir, tipo, dessa história dele com Mark Twain, tipo, praticamente todo o roteiro desse documentário foi a entrevista que a repórter do New York Times fez com ele, assim. E eu achei que a matéria do New York Times aprofundou alguns assuntos que esse filme apenas citou, assim, sabe? Porque é um filme muito... Ele toca em pontos sensíveis da carreira do Val Kilmer. E o Val Kilmer, por ser um personagem como ele é, assim, por mais que seja um filme dele, eu acho que tem algumas coisas ali que poderiam ser melhor
citadas, melhor aprofundadas, até para a gente ter uma melhor compreensão de quem ele é. Porque eu acho que o filme é um pouco isso, assim, é o Val Kilmer tentando mostrar um pouco mais sobre o que é o Val Kilmer. E agora passa um gato na frente da câmera, por isso que a gente se interrompeu. Assim. E assim, com exceção da questão da morte do irmão dele, que é um assunto que foi recorrente ao longo de todo o documentário, começa com isso e meio que termina com isso, né? Foi algo que foi muito marcante na existência do Val Kilmer como ator e como pessoa, pelo que parece, pelo que ele fala. Tem outras questões da vida pessoal ali, da vida profissional, em que passaram apenas sendo citadas ali, né? A questão do temperamento dele, que foi um cara que ele, como o Carlos falou, se ele era ou não de primeiro time de Hollywood, mas se ele não era de primeiro, a gente pode até discutir isso, ele era de segundo, o cara interpretou o Batman, né? Ele foi relegado depois disso, nos anos 2000, ali ele simplesmente sumiu, e muito foi por causa do temperamento dele no set de filmagem, né? Ele era o Joe Schumacher, que foi o cara que dirigiu ele no Baixo, disse que ele é um ator impossível de trabalhar, chegou a chamar ele de psicótico em alguns momentos. E isso tudo foi apenas citado como uma maneira que eu trabalhava, entendeu? Tipo, daí depois tem um depoimento de um ou outro, né, do Robert Downey Jr., dizendo que ele não era difícil, né? Tipo, então, assim, a questão do divórcio dele também é uma coisa que é só passada, né? Quando a mulher teve 2 processos contra ele por não pagar pensão, né? A questão do pai dele também, que perdeu todo o dinheiro dele, né? Ele teve que reconstruir, tipo, tem várias coisas ali que poderiam ser trabalhadas, que valiam talvez um documentário inteiro, só essas questões ali, talvez uma série inteira sobre o Val Kilmer, e foram tratadas como um apêndice, assim, teve isso aqui, beleza, vamos seguir em frente. Teve isso aqui, beleza, vamos seguir em frente. Né? Mas para dizer que o documentário não é só problemas e não se aprofundou, acho que nem é um documentário, né? Acho que é mais um filme, tem essas imagens, que são umas imagens muito ricas, assim, de bastidores, assim, tanto da vida dele quanto dos sets de filmagem, assim. A imagem dele balançando o Marlon Brando na rede é muito boa, né? Tipo, a imagem dele no começo ali com Champagne, Kevin Bacon, sabe? Gente, Márcio, desculpa te interromper, mas assim, tipo, tem a bundinha deles! Exatamente. Ele vem da Brinco, essa imagem vai valer dinheiro! Tem a bundinha do Champagne do Kevin Bacon. Então, essas imagens são que dão a graça. E a questão da filosofia dele como ator, né? Aquela cena dele na Comic Con também, passando mal, dando entrevista. Tem algumas cenas ao longo do documentário que dão um sentido para aquilo ali. Mas eu acho que, fora isso, o filme é, como a gente disse pro último episódio do Star Wars, assim, o filme é um fanservice, assim, né? Não vai muito além disso. Assim. Desculpa se eu fui um pouco maldoso. eu concordo e discordo do Márcio. Eu acho que ele se encaixa assim como documentário, acho que tem esse viés pessoal, mas é uma escolha de documentário, tem vários outros assim também. E a produtora, que é a A24, né? Ou A24, sei lá, é uma produtora que está em ascensão aí, e eu falo isso, cito a produtora só para lembrar que ela também é a produtora por trás do documentário da Amy, que ganhou o Oscar há alguns anos, e é uma produtora que vem muito bombada, e só alguns filmes que eles fizeram aí nos últimos anos, dos que bombaram mais, assim, tem o Ex Machina, que é uma ficção muito boa, né? O Quarto de Jack, que é com a Brie Larson e o gurizinho lá, o Jack Tremblay. A Bruxa, que é um dos melhores terrores dos últimos anos. O Lady Bird, que é outro filme que foi bem hypado, assim. E na TV, eles são os responsáveis, depois que eu me dei, quando eu fui dar uma pesquisada na produtora, e eu disse, cara, é óbvio que eu já tinha visto esse logo em algum lugar. É a produtora do Euforia, né? Que é um seriado queridinho aqui do C-Pop. Então, acho que foi deliberadamente uma escolha deles, assim, e quando subiram os créditos ali, eu até pensei que o diretor pudesse ser o filho, mas não. O filme é dirigido por 2 pessoas, na verdade, Ting Poo e Léo Scott. Dados esses nomes, eu cheguei a pesquisar se não era simplesmente codinome, assim, tipo, eram os 2 botando o nome. Não, existe Ting Poo e Léo Scott, de fato. São os 2 primeiros filmes, cada um está dirigindo seu primeiro filme, mas é isso aí. Assim, eu acho o filme
melancólico, talvez, assim, cara. Porque é um cara... Muitas fases deprê. E assim, me passa... Deixa eu só, antes de entrar no que eu acho, o que eu concordo e discordo do Márcio ali, eu acho que sim, ele só pincela algumas coisas muito importantes, mas eu acho que ele pincela para frente, assim, eu acho que ele não aprofunda, não, por exemplo, ele fala bastante no começo não, em determinado momento ali do nascimento da filha, né? E aí tem várias cenas e tal. O filho não, né? Eles que se resolvam em casa, sabe? O filho já tá lá, ele mostra o Batmóvel pro gurizinho e já segue baile, sabe? Mas é que o filho, ele participa de toda a série. Não, exato. Faz o voice-over, mas né? Então, como eu fiquei pensando... Acho que foi pra dar um protagonismo pra filha, né? É porque em dado momento eu fiquei pensando assim, se ele é filho da mesma esposa ou não, sabe? Esse tipo de... Os dois são. Então, assim, pra frente, e a carreira dele, essa história dele ser um cara difícil... Eu acho que isso não foi pincelado. Para trás, eu até acho que sim. A questão do pai dele, é óbvio que não é muito aprofundada, mas para um filme de 2 horas, eu até acho que é ok, sabe? Aquela história, ele fala que o pai botou tudo no nome dele para roubar imposto, bem da verdade, né? Para não pagar imposto. E mesmo assim, depois lá, quando ele tá se casando, tá ele e o pai, assim, sabe? É uma relação... Sim, porque ele não processou ele, né? Exato. Não aprofunda muito, mas tu vê que é uma relação complexa ali. E ao mesmo tempo, assim, o lado dele com a mãe dele, também achei algo que enfim, me satisfez, assim, em termos de conhecimento. Assim. A Maureen falou em decisões corajosas, assim como aquela cena da Comic Con ali, que ele tá passando mal e tal. A própria cena da morte da mãe dele e tal, quando ele tá ali com as joias, e aí ele desaba e começa a chorar, assim. Ele não é E, de novo, citando a crítica do New York Times, é uma obra pessoal, mas ela não é necessariamente íntima, né? Ela tem alguns momentos de intimidade, assim. Eu acho que essa questão ali da Comic Con, que ele abre um pouco mais, assim. E agora, falando dele de uma forma geral, assim, me parece que ele sempre foi um cara como é que eu vou dizer? E aí eu não sei o quão tem de família nisso, assim, eu digo não no sentido de mimado, mas assim, ele sempre foi um cara de muita grana. Tá? Ele fala ali que o pai dele era um industrial, né? Mais do que isso, o avô dele era dono de mina. Então, assim, dinheiro nunca foi problema. E o cara criativo da família, pelo que ele dá a entender, ele era o irmão mais novo, esse que faleceu, teve um ataque epilético dentro da piscina e se afogou. Quando tinha 15 anos, né? Ele fala ali. Então, assim, a impressão que eu fico do Val Kilmer é que ele sempre foi um cara que ele achou que nunca foi devidamente reconhecido, assim. Aquele lance que ele faz ali dele mandar as fitas para os diretores, em vez de fazer a audição lá, ele mandava a fita para os diretores. Tu pode achar uma coisa ousada, eu não vou dizer que é humilhante, mas... Não sei o quanto isso é normal, não. Como é que é o processo dos atores? Não parece ser normal, na época, né? Não sei. Não, mas assim, eu acho que a gente também tem que levar em consideração a época, porque, por exemplo, o próprio Jim Morrison, quando ele descobriu o que estava sendo feito, ele já começou e já praticamente se apresentou pronto. Exato. É diferente de hoje. E ali deu certo. Em outros não deu. Ele é total ator do método, né? Ele é assim, o Jared Leto. É defensor do método. Me lembrou bastante o documentário que tem sobre o Jim Carrey nas gravações daquele filme do Mundo de Andy, né? Que ele incorporou também o Andy Kaufman e virou um inferno. Inclusive tem uma denúncia de processo, aparece nas gravações do The Dorf, com essa história do método aí, que teria agredido uma atriz, não se diz qual é o nome da atriz, imagino que seja Meg Ryan, né? Que perguntaram pro Oliver Stone e disse que teve agressão por causa de ser exaltado no personagem, mas que teria sido mútuo. Então, enfim, assim,
São várias histórias saborosas e nenhuma delas é abordada no filme, assim, sabe? É por isso que eu te digo que sabe, faltou, assim. Ele não é aquele chapa branca, ele é um chapa acinzentado, assim. Mas então, só que daí a gente volta à questão de que, assim, por exemplo, por que ele se deteve tanto no pai e da mãe? E eu acho que daí tu também tenta ver a visão dele. Entendeu? Tipo, não, é total, muito reencontro. É um filme, por isso que eu digo, é um autorretrato, dele. não é algo que tu vai descobrir algo maior sobre ele. Mas assim... Não, e até a maneira de aprofundar determinados assuntos, assim, tipo, por exemplo, por que a presença do irmão que faleceu tá tão marcada? Né? Porque realmente, para ele, foi uma coisa... era o cara criativo definitiva. Ali. Era Exatamente, que foi o que estimulou tudo. E o pai e a mãe eram os dois pilares de maneiras opostas que estavam. Então, assim, eu acho que ele passeia por algumas coisas para dizer, olha, gente, isso também faz parte de mim. Porque quando ele chega lá no final, que para mim, eu achei assim, muito interessante o final, e agora vai o spoiler mesmo, né? Mas enfim... na qual ele faz esse encontro, né, mais definitivo, no qual ele diz que, assim, por meio dos personagens, ele descobriu coisas que ele não descobriria, mas ele também descobriu coisas dele que ele não saberia. Então, eu acho que ele tentou focar mais numa produção que ele teve do que propriamente em todos os acontecimentos da vida dele. Mas é por isso que eu falo assim, sempre me parece... Assim, ele é um personagem complexo. O Val Kilmer é um personagem complexo. E ele me parece sempre buscar esse reconhecimento maior do que... Tipo, ele não, com 28 anos eu vou fazer Hamlet. Sim, Hamlet. Sabe? Aí ele... Eu não vou dizer que eu fiquei incomodado, mas, tipo, ele basicamente fala mal de vários filmes que não eram tão ruins assim. Tipo, o primeiro filme dele, ele diz, nossa, eu era apaixonado pela mulher que depois foi virar a esposa dele, ela tá lá fazendo teatro e eu tô aqui fazendo uma bobagem. Top Secret é genial, cara. Top Secret... mas é um filme... Não, é uma bobagem. É uma bobagem. Mas dentro... mas que depende da tua pretensão, ele é uma bobagem que se propõe a ser uma bobagem. Ele era aqueles filmes dos Zés, né? Dos Abraham Zucker e tal. Daquele tipo... Nem Top Gun ele queria fazer, que tirar Top Secret, né? Não, e aí depois eu fui ver... ficou chocado com o sucesso do Top Gun. Eu fui dar uma pesquisada... O Val Kilmer é uma máquina de opções erradas durante a vida dele em papéis. Eu vou dar uma listinha aqui só dos papéis que ele recusou, tá? Claro que tem tudo aquilo, não tem como tu saber que o filme vai dar certo e que poderia dar certo com outro, e aconteceu também em alguns casos contrários. O Fogo Contra Fogo, que é outro filme que é citado ali, que eu acho que é um dos filmes mais subestimados de todos os tempos. Não era para ser ele, era para ser o Keanu Reeves, e o Keanu Reeves caiu fora, e aí caiu na mão dele. Mas, assim, alguns filmes que ele rejeitou o papel, tá? Vida Sem Rumo, que é um filme, hoje em dia, pouco conhecido, mas é um filme que lançou toda essa gurizada ali nos anos 80. Assim, como plataforma... Os caras da bunda todos. Oi? Os caras que mostraram a bunda toda. Exato. Ele quase não fez o Top Gun, né? Que seria mais um erro. E aí, assim, o papel do Patrick Swayze no Dirty Dancing era para ser dele. Ele recusou. O papel, tanto no Duna quanto no Veludo Azul, que foi pro Kyle MacLachlan, era para ser dele. Ele recusou. Tipo, se tu é um ator que tu tá tentando trabalhar isso e aquilo, tu não recusa trabalhar com o David Lynch. Começa por aí. O Apollo 13 ele recusou para fazer A Sombra e a Escuridão. Era um filme que ele e o Michael Douglas caçam um leão. O próprio Batman, tudo bem que tem tudo aquilo ali, só que a aposta dele foi para fazer O Santo, que é um filme que fracassou, né? Eles não falam... mas isso isso é a versão dele, né? Tem a versão que o Joel Schumacher não queria. Enfim, Na Linha de Fogo, que é um filme ótimo do John Malkovich com o Clint Eastwood, ali dos anos 90, o papel do Clint Eastwood era para ser dele. E aí tem outros filmes que não são tão bons assim, mas são filmes de
de uma forma ou outra, estouraram, que também os papéis principais eram para ser dele. Maré Vermelha, o papel do Denzel Washington era para ser dele, ele recusou. Invasão de Privacidade, aquele com a Sharon Stone e o William Baldwin, nem que fosse, eu nem vou dizer que era a oportunidade de contracenar com a Sharon Stone no auge da Sharon Stone, mas enfim, era o papel dele. Proposta Indecente, o papel do Woody Harrelson, que era o marido da Demi Moore, era para ser dele. Linha Mortal, que é aquele filme com o Kiefer Sutherland, a Julia Roberts e tal, são filmes contestáveis, mas que eu digo assim, de alguma forma eles fizeram mais sucesso do que os filmes dele. A grande decisão acertada da vida dele foi quando ele recusou em 90 a fazer o Capitão América, da época, que era o Capitão América, que virou uma bosta aquele filme. E aí sim, ele preferiu fazer... Mas aí tu não sabe se, por exemplo, com ele não teria não, dado o filme certo. É muito ruim. Não, o filme é muito ruim, não tinha Marvel por trás, não tinha mas nada assim, disso. Ó, tu sabe que... Mas, assim, ele tomou várias decisões erradas. Mas assim, ó, eu queria muito, muito falar sobre isso. Como tu deu spoiler no início, que eu sou fã de Grey's Anatomy, mas por uma outra linha. Pelo fato de que o seguinte, ele tinha aquela ambição de fazer os filmes que fossem, sei lá, o que seria hoje uma linha independente. Entendeu? Talvez se ele não tivesse perdido tanto dinheiro com a história do pai dele, ele teria produzido filmes independentes, cabeças ou qualquer coisa assim. Porque, por exemplo, eu me lembro muito de 2 atores de Grey's Anatomy. Um deles é o principal, que é o Dempsey, e a Izzy, que eu nunca consigo falar o nome dela direito. E os dois falaram em alguns momentos sobre isso. Por exemplo, o Dempsey, que tinha feito um monte de filme da década de 80, do gurizinho e tudo mais, e queria fazer papel, personagens consistentes e aquela coisa toda. E daí estourou fazendo um médico numa série de drama. E daí, era o Loverboy antes, né? E daí ele disse que assim, ó, o que eu posso fazer agora? É aceitar o que a Hollywood quer me dar. Daí depois ele fez um monte de filmezinhos, né? A Encantada, O Melhor Amigo da Noiva e aquela coisa toda, porque assim, que se querem isso de mim, vou dar o que eles querem. Mas eu até não... Aí isso também bate. Peraí, mas aí isso também bate nessa coisa de vou fazer, só que ela ainda se arrepende porque ela disse, deveria ter diversificado o que eu queria fazer. Ela postou, ela achou que ela fosse ser a nova Julia Roberts, né? Exatamente. E no final ele faz essa meia-culpa. De tipo assim, eles queriam que eu fosse uma coisa e eu não aceitei ser. Talvez se ele tivesse, até pelo temperamento, daí é outra questão. Mas eu acho... diversificado mais, ou talvez até ter aceito esses outros papéis, ele poderia ter tido um outro rumo na trajetória. Também é achismo. O caso dele, para mim, e a participação do Robert Downey Jr. ali não é por acaso, tá? O caso do ostracismo dele, do Robert Downey Jr., eu acho que por razões diferentes, eles são bem parecidos, tá? São 2 atores bastante populares naquele período ali, que surgiram mais ou menos ao mesmo tempo e que ficaram escondidos por um bom período, assim. Só que o Robert Downey Jr. ressurgiu das cinzas, né, com o Homem de Ferro, e hoje é um ator de sucesso, mas foi um cara que ficou um bom tempo afastado, um cara que ficou um bom tempo longe de grandes contratos, né? Quem sabe, sei lá, como se reinventou, se foi culpa dele, se foi culpa do agente, se alguém teve uma ideia de gênio, né? Sei lá como foi. Mesma coisa do John Travolta também, quando o Tarantino resgatou ele lá para fazer o Pulp Fiction. E o Val Kilmer é um cara que muito provavelmente não vai ter essa segunda chance, infelizmente, por causa da questão da voz dele. Assim. É um cara que ficou. Então, assim, eu acho que são casos, muitas vezes acontecem, porque as carreiras degringolam por N razões, às vezes são por causa de abuso de substâncias, às vezes é por personalidade, às vezes é por boicote de estúdio, né? Às vezes é porque tu enfureceu as pessoas erradas ou porque tu não cedeu em pontos importantes. Às vezes é por causa do Harvey Weinstein, né? Então, assim, tem N motivos pelos quais as pessoas acabam entrando em listas de exclusão. E eu acho que o Val Kilmer foi um desses casos aí. E ele estava tentando com esse negócio do Mark Twain, ainda essa turnê, a ideia era, pelo que ele falou, era conseguir a grana com o teatro para fazer um filme, né? E daí sim era um filme, como a Maureen falou, independente e tentar financiar isso e talvez retornar. Ele tá no Top Gun aí, né? Essa nova versão. Ele tá na nova versão do Top Gun aí, mas provavelmente deve ser
Eu fiquei ponta, né? com uma dúvida, e eu confesso que daí foi de não ter pesquisado, porque eu vi ele a última vez e tinha me chamado muita atenção de quanto ele tinha decaído, assim. É um filme que tem na Netflix. Antes mesmo do Oscar, ele parece o Kiko, né? Kiko do Chaves. Não tinha pensado nisso. E é um filme de suspense, no qual ele faz uma participação que é o nome em português, é o Boneco de Neve e tal. É de 2017. Eu acho que esse... É 2000... Não, exatamente. Mas como é 2017, provavelmente ele foi filmado antes de 2017. Só que assim, ó, aí é que tá a questão. Porque ele já tava... assim, pelo que eu andei vendo ali, ele descobriu em 2016, mas ele tentou dar uma escondida, né, no início ali da doença e toda aquela coisa. E ele já tava, assim, bem... Vamos usar um termo... Debilitado. Debilitado, exatamente. E desfigurado também, assim, né? Porque isso é uma coisa que... Provavelmente é remédio, né? Corticoide e tal. Não, então, já deveria ser do avançado e me surpreendeu aquela coisa assim, nossa, né? Esse vácuo de filmes populares e, de repente, reapareceu. E daí depois, sim, daí com a notícia do câncer. E agora no Top Gun eu fiquei com dúvida se ele tá... O Top Gun eu tô curioso Como também. será? O que eu fiquei, assim, curioso a gente tá acabando o tempo aqui daqui a pouco. É assim, para um cara tão perfeccionista que criava backstory para personagem que, em tese, nem precisava, né? Ele fala ali do Iceman, do Top Gun, né? Dois aspectos me chamam a atenção, assim. O primeiro ele sempre quis ter esse super reconhecimento, assim, que nunca veio. Eu fui ver porque ele nem com o Jim Morrison ele teve reconhecimento artístico, assim, pelo menos em termos de premiação, sabe? Ele nunca foi indicado para nada relevante, nem o Globo de Ouro. Nem o Globo de Ouro que o The Doors poderia entrar na categoria comédia musical. Mas influenciou uma geração, né? Não, via na noite gente caminhando que nem o Jim Morrison, que nem o Val Kilmer, era impressionante. Mas tu nunca vai saber se é o Jim Morrison ou não. Mas assim, esse reconhecimento nunca veio. O filme é um pouco essa tentativa de buscar esse reconhecimento, assim, cara. Tipo, olha como eu sou bom de fato, sabe? E nunca fui reconhecido. Então, assim, duas coisas sobre isso, assim. O primeiro é que para um cara que tanto quis ser reconhecido pelo talento, o quanto psicologicamente ele tem que abrir mão para ir para uma Comic Con assinar pôster do Batman, cara. Sabe? Que é um filme que ele sabe que é ruim, cara. O Batman é ruim, cara. Os Batmans do Joe. Quando ele disse, eu não li o roteiro e já aceitei. Deveria ter lido. Não, mas eu acho que pela assim, grana, né? Pela grana e pela exposição, né? Exato. Mas ali mas assim, que tem uma das partes que eu achei tão curiosas quanto, que é uma das coisas que faz tu querer ver esse tipo de documentário, que, por exemplo, assim, ele falando, aquelas atitudes que eu tinha, né, a ausência de atitude, a ausência de expressão, não é porque tu não queria expressar, é porque tu não conseguia expressar. Mas isso funciona no Batman, não funciona tanto no Bruce Wayne, né? Acho que ali também é um pouco de desculpa dele. Então, desculpa. Assim, uma coisa é isso, assim, esse aspecto de como ele sempre buscou um reconhecimento que nunca veio. E a outra coisa é, assim, como é que ele demorou tanto para querer ser diretor, né? Um cara que sabia tudo, ou que se dizia saber tão mais que os diretores, em alguns casos eu não vou discordar dele ali, mas, tipo, aquele filme da Ilha do Dr. Moreau é uma bosta. Mas o Frankenheimer é um puta diretor, cara. Frankenheimer tem pavor dele. Ele exatamente. A 10 metros. Exatamente. Então, assim, 1 quilômetro de distância. O filme é ruim, mas tu pega alguma experiência do cara, sabe? Não, ele odeia. Ele é o cara da base. Diz a lenda não, diz as histórias que o Val Kilmer teria queimado um câmera com cigarro durante as gravações. Ele é o jogador da base que tá querendo ensinar o Messi a jogar bola ali, sabe? Tipo, o Frankenheimer é um cara que tem uma puta carreira já. Então, assim,
já que esse cara sabia tão mais que os outros, assim, que ele nossa, esse diretor tá errado, esse diretor também. Porque um pouco é isso, sabe? Ele meio que coloca, terceiriza a culpa, assim, da carreira não ter dado muito certo por culpa dos diretores. Quando, na verdade, talvez tenham sido escolhas tuas, sabe? Talvez tu seja um cara bom, mas não tão bom quanto tu acha que seja. E assim... o jogo de futebol, a culpa é do juiz, é do campo, clima. Faz sentido. E assim... times à beira do rebaixamento sempre terceirizam. O cara que tinha tudo isso, né? Eu faria diferente. O cara, a minha impressão é de que ele apostaria em ser diretor antes, né? Mas errei minha aposta. Alguém tem alguma consideração final em 2 minutos, antes da gente ir para as dicas? Eu acho que também tem uma parte das escolhas da vida, né? Tipo, tem ali aquela parte do Novo México que aparenta ter sido um período de reclusão que ele teve e tudo mais. Agora, eu confesso que eu fiquei chocada de como ele é relativamente novo, né? Tipo, isso é outra coisa. 60 anos. O filme serve para mostrar que o Tom Cruise é um fenômeno, cara. Não, isso é a mesma coisa que eu pensei. Tu olha a Kelly McGillis hoje, tu olha o Val Kilmer hoje, tu olha o Tom Cruise, eles são de gerações diferentes. Parece que eles... A cientologia funciona, Márcio. A cientologia funciona. Tom Cruise é um reptiliano, né? Não, a própria questão de como envelheceram o próprio Kevin Bacon e Champagne também mostra isso. Mas a questão de, claro, eles também estavam mais à frente naquela época, mas também a questão de como as escolhas e as trajetórias foram diferentes. Sim. Mas, enfim, eu achei que teve momentos ali que eu achei bem interessante e bem filosófico também. Acho que vale a pena, é um documentário que vale a pena ser visto, sim. Só com essas restrições aí que a gente falou. Não é um documento para a história. Assim. Mas, enfim, vamos fechar e vamos para as dicas da semana. Buenas, vamos lá então. Dicas da semana. Maren Xavier. Pois é, então. Vou ficar com duas séries, na verdade, que não são recentes, que já terminaram. São do Stars Play, da Amazon, que se chama The Act, que, enfim, foi premiada e mesmo todo mundo já conhecendo a história, que é da mãe que dizia que a filha era doente para poder, né, ganhar bonificações. E tem todo um desfecho. Realmente as atuações são muito boas, a série é muito boa mesmo, já, né, tendo outras também que pegaram esse mesmo fio e refizeram. Mas fica uma surpresa e uma decepção também. Tem uma série chamada Sweet Bitter, que se passa em Nova York. E é uma jovem que vai tentar a vida em Nova York e vai trabalhar como assistente num restaurante chique e mostra toda uma outra realidade desse mundo e as noites em Nova York. É muito bacana. Porém, teve 2 temporadas. A primeira foi muito boa, de audiência. A segunda, nem tanto. E daí, o último episódio acabou. Não foi renovado, então tu fica sem o desfecho. Mas ela é toda uma série querida, assim, que vale a pena pela viagem. É só isso. É isso. Certo. Márcio. Oi. Então, antes de entrar nas minhas dicas propriamente ditas, né, fica a sugestão aí desse artigo que eu comentei durante o podcast do New York Times sobre o Val Kilmer. O título é What Happened to Val Kilmer? O que aconteceu com o Val Kilmer? Tem o áudio desse artigo no The Daily também, que é o podcast do New York Times. Eles fazem aos domingos as leituras de grandes matérias da semana. Então essa matéria foi alvo da leitura lá em maio do ano passado. Então quem quiser, é uma matéria bem extensa, mas vale a pena, conta boa parte das histórias do documentário e vai um pouco além também em alguns pontos. Agora nas dicas, eu vou de 2 documentários então. Semana passada eu falei um pouco sobre esportes, né, já que a gente estava saindo das Olimpíadas. Agora
vou ir para um pouco para o mundo da música. Uma é um documentário sobre o Elvis da Netflix, The Searcher, que é um documentário em 2 partes. Na verdade, é um documentário de 2018 da HBO, mas que entrou agora há pouco já faz um tempinho, acho que faz um mês, eu acho, 1 mês e meio, talvez, na Netflix. São 2 partes e dá um panorama bem completo da vida do Elvis, assim, até me surpreendi, além das boas imagens, assim, ele faz questionamentos importantes da carreira, assim, da influência que o empresário, né, o coronel Tom Parker teve na vida do Elvis, e de por que certas decisões foram tomadas e não outras, por que o Elvis não excursionava, por que foi para Las Vegas, por que não enveredou para uma vida mais rock and roll depois de ter voltado do exército e ficou gravando discos de trilha sonora para filmes, por que apostou tanto em fazer filmes para o cinema e não na carreira musical propriamente dita, o quanto isso frustrava o próprio Elvis. Enfim, é um documentário bem abrangente, assim, né? E bem interessante, assim, por um personagem tão complexo que nem o Elvis Presley, assim, vale a pena dar uma conferida. São 2 partes de 1h30, mais ou menos, vale a pena. Elvis The Searcher no Netflix. O outro é um documentário que há muito tempo eu estava querendo ver e finalmente entrou no Netflix. Esse sim entrou há pouco tempo, é um documentário de 2019, é Marianne e Leonard, Palavras de Amor, que é um documentário sobre a relação do Leonard Cohen e a Marianne Elan, que é a musa do Leonard Cohen, que foi a musa inspiradora de várias músicas, né, que é aquela So Long Marianne, Birds on a Wire. Então, fala da relação deles, que começou na ilha grega, lá de Hydra, e passa por todo o período em que eles se relacionaram, o período em que eles estiveram separados, até a morte dos dois, em que foi por um período de, 2, 3 meses de diferença. Assim. Então é um documentário que vale tanto por ser um documento histórico, um documento sobre a história da música, mas também é uma história de amor mesmo, como o próprio título do documentário fala. Assim. Esse eu acho que é ainda melhor do que o documentário do Elvis. Assim. Então os dois estão no Netflix, esse do Elvis e o do Leonard Cohen. O que não está em lugar nenhum, Márcio, é o The Doors. Fui dar uma pesquisada aqui, pelo menos em serviços de streaming. Não. Eu também fui ontem de noite. Eu também fui para tentar rever algumas cenas e não. Jack Sparrow ou quem tem a fita Betamax, o VHS em casa. Eu tinha em VHS, mas confesso que não tenho mais. Mas eu tinha em VHS. Mas ela ficou vi muitas vezes, ela acabou ficando muito detonada. E detonada. Se perdendo em alguma mudança. Para quem não sabe o que é uma fita, tinha que rebobinar uma fita de vídeo, tinha que rebobinar. É um fiozinho, não é uma fita. Né, que tinha 2 lados, então ela ia de um lado para o outro. Acho coerente que quem defende algumas coisas, tipo alguns retrocessos, né? Tipo voto impresso, tem que ver fita VHS, né? Tem que rebobinar a fita para ver. Acho mas como é que é? E detalhe, né? Hoje em dia, para te ver a fita VHS, tem que ter um videocassete. Então, vamos... 4 cabeças, que era o canal, né? 4 cabeças. Enfim, vamos sair um pouco desse túnel do tempo de uns 30 anos. Minhas 2 dicas, na verdade eu ia dar uma só, mas falando do Val Kilmer ali, tem 2 filmes ali, pelo menos, que o filme dá uma passada assim, que eu acho que vale muito a pena. O primeiro, né, eu já me manifestei lá no primeiro bloco, é o Top Secret. Top Secret para mim é genial, cara, é uma comédia, é pastelão, é bobagem, mas é aqueles filmes, assim, quem viu depois, tempos depois, esses Todo Mundo em Pânico, que fica tirando sarro dos pânicos, aquilo ali foi o começo de tudo, assim, cara. Se bem que acho que talvez o começo de tudo tenha sido o Jovem Frankenstein da vida, mais para trás, né, dos filmes do Mel Brooks. Mas o Cinto do Piloto Sumiu também. Isso, mas é que o Aperte o Cinto do Piloto Sumiu é dessa mesma turma, é dos Zés ali, dos Zucker. Uhum. Então, assim, o Aperte o Cinto do Piloto Sumiu era tiração de sarro desses filmes de desastre, o Top Secret era tiração de sarro desses filmes de espionagem. É de se mijar rindo, é aqueles filmes que, assim, não é que eles têm bosta, ele
todas, literalmente, e aqui eu tô usando corretamente literalmente, porque não é em quase todas, é todas as cenas têm uma gag visual, todas as cenas. O filme é muito bom. O problema é que ele só está disponível para alugar. Ele não está disponível em nenhum serviço de streaming. Eu dei uma conferida, ele está na Claro e na Microsoft para alugar. O que está disponível na própria Amazon, e quando acaba o filme quando acaba o documentário do Val, surge até como opção, pelo menos o algoritmo jogou para mim, mas nesse caso acho que ele vai jogar bastante para todo mundo. E eu já falei aqui também no primeiro bloco, é o Fogo Contra Fogo, cara, que é o filme do Michael Mann, de 95. É um puta filme, cara. Eu até hoje, eu acho que, se bem que agora acho que ele tá passando por um processo de redescoberta, assim, volta e meia tu escuta alguém falar de como ele era bom. Michael Mann é um puta diretor, era um puta elenco ali, tinha os dois protagonistas, era o Al Pacino e o Robert De Niro, quando se falou muito agora no Irlandês, né, coisa de 2 anos atrás, a primeira vez que eles tinham contracenado era nesse filme, era no Fogo Contra Fogo, porque no Poderoso Chefão 2, obviamente eles não tinham as mesmas cenas, porque toda a parte do De Niro era em flashback. É um filme policial, ele é 2h50, né, não é um filme rapidinho, mas é sensacional. Então, assim, essa é a minha dica. E uma outra dica meio cabeçona, é um filme que está no MUBI. Ele estava naquela programação de 30 dias. Como ele é um filme do MUBI, patrocinado ali pelo MUBI, eu acho que ele vai ficar no catálogo, mas por via das dúvidas, é um filme polonês, chama Sweat, é do ano passado. A protagonista é uma influencer fitness, até rompi um pouco a minha barreira de preconceitos contra influencers, e o filme é legal porque ele mostra um outro lado, assim, de uma coisa meio prisão até, porque esse pessoal não tem que estar sempre dentro de algumas regrinhas e tu não pode errar nunca, e tu não pode se expor. Aqui, na real, o pessoal se expõe e é cancelado a todo momento. Mas, enfim, o filme vai para um outro lado, assim, mais, não vou dizer sombrio, mas mais complexo do que isso, e é ruim de falar sem dar muito spoiler, mas, cara, o filme é muito bom, chama Sweat, e está disponível no MUBI aí. Então, da minha parte, acho que é isso. Vocês têm alguma última consideração? Alguém quer indicar o Batman do Joel Schumacher? Não, né? Ninguém ousa. Então a gente vai ficando por aqui, agradecendo a edição do Pedro Bastos. A gente volta na semana que vem, agradecendo também a presença da Maureen. Valeu, Maureen. Valeu. Boa sorte aí nessa semana. Mais uma. Então tá, ficamos por aqui. Um abraço e tchau, tchau.